Olá, olá! Bem-vindos ao nosso podcast. O episódio de hoje é regionalismos. Gente, mais um episódio, e esse episódio é sobre regionalismos, então a gente quis trazer, né? A gente quer falar sobre essas diferenças aí de lugares e regiões do Brasil. Bom, não sei se a gente pode chamar esse episódio muito de regionalismos, já que a gente trouxe alguém de outro país, né? Quase para falar Sim. aqui hoje, né? Ele vai se apresentar e aí acho que vocês vão entender por que de outro país. E antes dele se apresentar, só um disclaimer aqui, que qualquer piada que a gente fizer aqui nesse episódio, não tomem pro coração, não se ofendam, né? A pessoa que a gente trouxe aqui hoje, a gente tem uma certa intimidade para fazer piadas, então, assim, não levem pro coração. A piada é com ele, né? Então, assim, enfim. Mas, por favor, Rafa, se apresente para as pessoas saberem quem é você na fila do pão, da onde que você vem, por que que você está aqui para falar sobre regionalismo com a gente. Ah, guria. Já começa desse jeito, oh meu Deus. Bom, quem sou eu na fila do cacetinho? Ah, é. Vamos lá. Já começou. Vamos lá, vamos ver quantas palavras diferentes ele vai colocar aqui. Não, não. Eu sou o Rafael, o Rafa, aí pai e esposo e primo da Yasmin, primo, meio primo, né? Aham. Consideração. Não, Eu considero ela. você é pai, esposo e primo da Yasmin, não, né? Não Não, dá pra né? ficar Eu sou tudo É, pai, eu exato, sou isso. né? Não, esposo de calma, hold alguém on, e hold primo da on. Yasmin. Jesus, que dark esse negócio aí. Não, então, e claro, com muito orgulho, gaúcho, lá do sul do Rio Grande do Sul. Lá de Santa Catarina. Não, eu falei gaúcho, não falei barriga verde. Para começar. Vamos colocar Esse as coisas barulhinho, nos devidos lugares. esse barulhinho que vocês estão escutando, gente, é que ele veio preparado para esse Não, não é episódio aqui, ó. preparado. É É o que básico. ele tá com a garrafa Tá térmica com a xícara de numa café mão dele. e com Então, o café do gaúcho, mais conhecido como chimarrão, né? invejosos dirão que eu tô no café de canudo, né? Mas não. Ok. Tomando um matezinho básico só para dormir mais relaxado. Gente, Dormir que horas? são 4 horas da manhã. A noite é uma criança, são, ainda é cedo. são 15 para as 11 e ele tá metendo uma garrafa inteira de uma 15 térmica para as 11 inteira de... aí, mas no na minha terra não, é cedo ainda. 4 horas No seu pai. mais São cedo. 20 para 6 na minha terra. Aí no meu pai. Não, eu quase tomei tomei um chimarrão, quase que eu chupei o microfone achando que era bomba. O caos, meu Deus do Ainda céu, o bem que 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 não tá tem nessa gravando o água? vídeo, porque se estivesse gravando eu ia ver assim. O caos, o caos. Ô, Meu Rafa, Deus. a Oi. gente vai falar sobre regionalismo e eu sei que você, como você se apresentou, você falou que você nasceu, no país Rio Grande do Sul. Só que você se mudou, né, para São Paulo e morou por muitos anos lá. Como é que foi essa questão de tipo se mudar para lá em questão tipo das palavras? Porque, por exemplo, você fez uma brincadeira aí, né? É quem sou eu na fila do cacetinho e tal. E não é uma expressão que a gente usa em São Paulo, né, para Aham. se referir ao pão. Como é que foi esse processo de adaptação? Já era conhecido por você ou as pessoas tipo estranharam muito ou você estranhou muito? Ah, então. Bom, só para contextualizar, eu me mudei para São Paulo em 2002. Claro que já a TV já trazia bastante coisa assim de cultura do Sul. É assim, não era uma coisa tão antiga assim. Porém, a internet ali ainda estava engatinhando, né? E, bom, a mudança foi assim, bem rápida, bem de repente. Eu nasci lá em Rio Grande, cidade do extremo sul do Rio Grande do Sul. É uma cidade não é muito conhecida, que tem o mesmo nome do estado, Rio Grande, que às vezes porque muitas vezes eu falo, sou de Rio Grande. Não, não. Qual cidade? Não, a cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Uhum. Embora seja a cidade acho que, mais antiga do estado, ela acaba que não tem tanta fama assim, né?
como as outras. A pessoa fala muito de Caxias, fala muito de Pelotas, conhece mais, Porto Alegre, mas Rio Grande não é tão conhecido. Até que uma vez na Globo teve acho que a Casa das Sete Mulheres passou e um episódio que se passava em Rio Grande, se não me engano. Aí Uhum. ganhou um pouco de fama, né? Mas assim, então eu me mudei para São Paulo em 2002, foi uma coisa assim, minha família se mudou, meu pai, por causa do emprego, acabou fazendo uma proposta e fomos todos para São Paulo. Gente, o choque foi bem grande, assim. Porque é aquela coisa, né? Eu não tinha acesso à internet, não existia internet. Então eu não tinha. E nem pensei em pesquisar, foi coisa rápida, aconteceu e vamos para São Paulo, vamos para São Paulo. Eu tinha que ir, né? Uhum. Tinha 18 anos, mas eu não trabalhava ainda, morava com meus pais e eu meio vi também uma oportunidade, né? Eles queriam também que eu fosse junto, né? E oportunidade para São Paulo, vida melhor, trabalho, essas coisas assim. Não que a vida fosse ruim, mas a cidade que eu estava, assim, de emprego é mais limitada, é mais complicada, assim, mas não veio ao caso. E aí fui para São Paulo, aí chegamos lá, nossa, eu fiquei bem assim impressionado com o tamanho da cidade, com a estrutura, com a questão de ver assim a favelas, essas coisas, a desigualdade, assim, que você vê um pouco, embora exista na minha cidade também, lá no sul, mas ali era um pouco mais impactante, assim, porque é uma escala muito maior, o tráfego, o trânsito, o barulho, sirene. Foi muita informação para mim que me chocou, assim. Nas primeiras semanas, quando eu cheguei, eu fiquei bem, assim, acuado, digamos. Mas, assim, graças a Deus, vai fazendo amizades, a igreja vai se aproximando das pessoas, e isso foi se esvaindo, eu ficando mais leve, me adaptando, eu me adaptei bem rápido. E questão de linguagem, gente, é estranho no início, e uma coisa que eu lembro assim bastante, que me deixou muito. Eu ficava assim, não é possível. Era a questão da zoeira. A zoeira é master, assim, com o gaúcho fora do sul, obviamente. Eu não sabia, eu não fazia ideia. Sério mesmo, de coração, eu não sabia. Até eu lembro, assim, pela época, assim, tinha aquele programa na Globo, Caceta e Planeta. Uhum. E eu lembro de alguns quadros deles zoando gaúchos, umas piadinhas lá sem graça. Tá bom, aí eu achava, na minha inocência, eles zoam todo mundo, os caras só fazem piada, né? E tinha às vezes piada de não sei, sobre outro estado, nunca me passou assim, né? Aí quando eu cheguei em São Paulo, aí, tá, tudo bem, você é da onde? A primeira que assim, que eu lembro que quando eu fui morar num condomínio, e no início eu ficava com vergonha de falar, por causa do meu sotaque, assim, eu me policiava bastante para falar. Tanto é que eu perdi muito meu sotaque. Perdi bastante. Uma coisa ou outra, e mais questões de pronúncia, que algumas palavras talvez entregam, assim, não, você não é onde? Aconteceu de me perguntarem no trabalho. Quem conversava mais comigo. Mas do contrário, eu perdi bastante. Mas na época, então, eu ficava assim. Eu lembro que uma vez lá brincando, assim, que jogando bola, aí eu fazia, chutando no gol, sei lá, eu estava lá, eu ia falar assim, tua vez, aí eu me freiei, assim. Aí eu lembrei, eu escutava a galera falando, é você agora, eu usava você, né? Mas por que que eu comecei a me frear? Por causa da zoeira, porque, de onde você é? Sou do Sul, sou gaúcho. Não entendi, tio. O quê? Gaúcho, né? Sim, sou gaúcho. Você sabe, né? Eu sei o quê, cara? Todo gaúcho é eu. Não entendi. É o quê? Ele, eu cheguei, não sei o que, aquela brincadeira assim. Gente, sério isso? Cara, para, como assim? E eu disse, é uma zoeira, todo mundo fala isso. E me explicaram, né? Eu falei, mano, não acredito. E essa zoeira, assim, é muito forte. E acho que até hoje, você vai do sul, zoam os gaúchos. E eu não sabia. Então eu fiquei bem constrangido, assim, foi bem estranho, assim, no início, eu fiquei bem fechado, falava pouco, aí no início falava menos, para pegar como é que eram as gírias, aí eu fui aprendendo, e, claro, sempre entrega, né, o sotaque acaba entregando uma palavra ou outra, mas você me travou bastante por causa disso, por causa da galera ser muito zoeira. Eu acho que eu E, lembro uma vez teve um churrasco lá em casa. Você já estava namorando a Jusce já. Aí foi seu pai que estava comandando o churrasco lá. Aí sim, né? Nossa, churrasco com os gaúchos, tal, não sei o quê, tomando conta da churrasqueira, lá assando a carne. E acho que os seus irmãos eram novos, né? Tipo o Samuca e a Miriam.
Aí eu lembro deles perguntando, tipo, de um brinquedo, se eu tinha um brinquedo lá. Eu falei, gente, não sei que palavra é essa. Não sei o que que essa criança tá falando. Eu não tô entendendo. E eu acho que era patins. Ah, Como é que é patins na tua terra? depende, porque. Não, patins é patins. O patins, aquele com quatro rodinhas, é o patins. Aham. E aquele com quatro rodas em linha O é o roller. patinete? É, Não, o exato, roller. exato. Como é que é em São Aí Paulo? a Miriam que perguntou, eu falei, não sei o que é isso não. Aí ela explicou o que que era. Aí eu, o patinete. Não, não, mas o patin não é o patinete, é aquele patins que, em vez de ser quatro rodas com. Eu falo assim, tem dois tipos. O Ah, é antigo. aquele de mercado. É, Não, é, o patins que ele tá falando, é que aquele de para eles é mercado que tem patins, quatro é o rodinhas. de mercado, que tem quatro rodinhas. É E o isso. roller é aquele que as rodinhas Isso, são enfileiradas. isso. Foi. Aí eu falei Ah, pra ela, não sei do que você tá falando. As minas, a gentileza dela foi bem assim mesmo. Não sei. não sei. Não, daí. Aí, a- Aquela cara Eu era boa criança, a minha cara. irmã também. assim, bah, guria, você não tá me entendendo. Qu- Mas por que de mercado, Gente, gente? mas Agora eu fiquei curioso. Por que de mercado? no Carrefour, não tinha Carrefour na sua terra, não? Não, a gente tinha, era na minha cidade tinha um mercado chamado Real, que depois virou o Big. E aí, talvez hoje seja Carrefour, não sei. É, sim, porque em São Paulo, nos supermercados Carrefour, durante uma época, as pessoas que trabalhavam como, sabe aquela pessoa, tipo gerente de caixa, que auxilia quando a luzinha Uhum, acende, sim. essas É, pessoas eu posso usavam ajudar. patins. Ah, talvez eu tenha visto em algum E mercado aí, ou outro, eu acho. Sim. naquele Carrefour lá de baixo, lá em Guarulhos, que Ah, do Macedo, tinha durante alguns anos a galera passeando assim de de patins mercado. assim para. Gente, era o sonho de toda adolescente paulista, era andar de Trabalhar no patins no mercado. Carrefour. Não era nem por trabalhar no mercado, era por andar de patins O dia no inteiro, tipo. Carrefour o Nossa. dia inteiro, porque a gente achava que era o máximo, era tipo maravilhoso você ir no mercado e o seu trabalho era É no andar de patins. patins, ou seja, isso era o máximo para Hoje na vida você em outros adulta, Nossa. estados, a gente vê que aquilo era, gente, era trabalho escravo, você deixar uma pessoa o Nossa. dia 8 horas Nossa, imagina os pés dessa andando de pessoa. patins, você imagina as bolhas nos pés, a dor nas pernas, mas pra Hum. gente, criança, via uma pessoa andando de patins era o máximo. Nossa, esse trabalho é tipo, o máximo da diversão é Aí, você trabalhar no Carrefour andando de patins, mas a cinco gente anos não depois, tinha, a pessoa era campeã olímpica. a gente não tinha, a gente não tinha dimensão do que era, né? E aí, quando Hum. vocês faziam churrasco lá na casa da Yasmin, era churrasco na grelha? Porque eu lembro que eu fui para Porto Alegre, e isso é até engraçado, né? A gente pode falar mais pra frente sobre essas diferenças, mas eu fui para Porto Alegre, fazer vestibular. Eu fiz vestibular da URGS. Nossa, Olha eu vou só, uma fazer lá, história hein? aí. Então, porque na época que eu prestei vestibular, eu queria fazer engenharia biotecnológica. A minha primeira opção era engenharia biotecnológica. Aqui em São Paulo. Lá em São Paulo não tinha eh, esse curso, em São Paulo capital. Eu acho que só tinha na USP de uma das USPs do interior, e Uhum. eu não sabia, na realidade, que tinha. Pesquisei mal. E aí a única faculdade que me pesquisei mal mesmo, na época. E a única faculdade que me saiu foi a Foi lá. URGS. Aí eu conversei, Hum. conversei com a minha mãe, e a minha mãe falou: se é isso que você quer fazer, então vamos fazer o se inscreve lá na URGS. Eu falei, tá bom. E é tão engraçado, e eu não sei se isso vem, né, gente? Tô extrapolando aí, né? Mas é que tem essa rivalidade aí do Rio Grande do Sul, e falam que o Rio Grande do Sul é o país Rio Grande do Sul, e que eles querem ser um país mesmo, e não sei o quê. Mas, assim, o vestibular da URGS, já começa que o vestibular da URGS uma prova de endurance, assim, tipo, sei lá, pior Puxado. que triatlo, é Ironman, sei Hum. lá, é o Ironman dos vestibulares. São 4 dias, em janeiro, e é a lenda do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, que são os 4 dias mais quentes do ano. E eu acho que eu posso atestar isso, porque
realmente, 42 graus em Porto Ah, não, Alegre, no sul, terrível. Inferno Alegre. Foi muito ruim. É, muito ruim. Eu nunca tinha passado por isso na minha vida, terrível. É, e o vestibular cai. E na época, quando você está prestando vestibular, aquele primeiro ano, você faz a maratona dos vestibulares. Uhum, Então você faz sim. todos os vestibulares de tudo que você quer fazer. Aí quando eu fui ver as datas, caía na segunda fase. O vestibular da URGS, todos os anos, cai na segunda fase da FUVEST. Nossa, que As competição. datas. Então, ou seja, se você, quem quer prestar URGS, não consegue prestar Consegue FUVEST. conversa. Não consegue. A minha mãe falou assim: então você escolhe qual que você quer, porque as inscrições são caras dos vestibulares federais, Uhum. das universidades públicas, né? Eu lembro que na época, acho que a FUVEST era cento e pouco, a URGS também cento e pouco. Minha mãe falou: eu não vou pagar 200 e pouco de vestibular para, se você passar para a segunda fase da Escolher FUVEST, uma. você não ir fazer, porque já vai pagar passagem de avião para você ir para o sul, mais o vestibular, mais não sei o quê. Ainda que eu não paguei hospedagem, que fiquei na casa de uma amiga da minha mãe. Aí beleza, aí fui. Aí cheguei lá para fazer o vestibular. E você faz cursinho, quando você faz cursinho, o cursinho é bem geral, né? Uhum. Porque normalmente a maioria dos vestibulares, e eu também não pesquisei nada sobre o vestibular da URGS, eu não fiz um, Simulado. aquela, né? Então, Eu não fiz um simulado, achando que, tipo assim, gente, matemática é matemática igual. Só que a gente sabe quando está prestando um curso de exatas, né? Normalmente todo mundo que presta curso de exatas é bom em exatas. O que faz diferença é aquelas notinhas que você pega na parte de humanas e não sei o sim, sim. quê, história, geografia. Quando eu cheguei, primeiro que eu tava tão nervosa, porque era meu primeiro dia, meu primeiro vestibular, no primeiro dia eu esqueci o estojo. Eu não tinha caneta, não tinha lápis, eu não tinha nada para fazer vestibular. Eu cheguei, eu entrei em desespero. E quem disse que alguém na sala, quando escutou o meu sotaque, queria me emprestar uma caneta? É roubar. Nada, ninguém. Ninguém queria. Sei lá o que eles pensaram. Essa paulista tá aqui para roubar nossa vaga. E não sei o que. Eu fiquei A pensando, eu falei, vaga era de mano, menos, era para ele estar preocupado com a vida. eu, eu fiquei pensando. Eu falei assim, se é isso que eles não julgando a galera, mas assim, se é isso que eles estão pensando, tipo, uma paulista fazendo o vestibular da URGS, assim, vai todo mundo fazer o vestibular da FUVEST. A gente tem gente do Brasil inteiro estudando em São Paulo. Ninguém reclama, meu, que a galera tá vindo. Eu só vim aqui humildemente querendo fazer minha engenharia biotecnológica. Cara, eu não tenho nada contra vocês, eu só quero fazer meu vestibular. Quem me emprestou a caneta foi o fiscal de prova. Eu tive que esperar, acho que uma hora. Eu perdi uma hora de prova nesse dia, porque Nossa. até ele falou assim: eu só posso te emprestar a caneta depois que eu fechar tudo aqui, não sei Uhum. o que, não sei o que. Aí eu te empresto a caneta. Então, perdi uma hora de prova no primeiro dia por conta disso. Por causa de uma caneta que eu esqueci, mas culpa minha, né? Ninguém tem obrigação de ajudar ninguém. A O galera gaúcho tem quer nada a mais ver com o aqui, vai seu. caindo. Ninguém. O Exatamente. gaúcho não tem nada a ver com o seu esquecimento, não. Ah, Aí fiz o primeiro dia de prova, aí chegou no dia das humanas. Quando eu abro a prova de geografia e a prova de história, hum. é uma prova regional total. Você aprende no cursinho geografia geral. Você aprende a história do Brasil. Chega na prova da URGS, é assim, a batalha do não sei o que Os que farrapos. aconteceu na cidade do. Guerra dos A Canudos. geografia A, geogra... a geografia do monte do não sei o que que fica na Aí divisa ela do abriu a Rio geografia. Grande do Sul com a Argentina. Pinte o Rio Guaíba e a Lagoa dos Patos. Destaque. Aí eu fiquei. Se fosse o Rio Guaíba, eu ainda sabia onde era o. É o Rio Guaíba, que é o que fica em Porto Alegre? Sim, isso mesmo. Ainda sabia onde era o Rio Guaíba. Esse era o menor dos meus problemas. Aí chega a literatura. Eu falei, bom, quase 100% das universidades, eu já estava aí desolada. Hum. Eu errei quase todas as perguntas, porque eu não sabia nada. Hum. Aí chega a prova de literatura, eu falei assim, quase 100% das universidades adotam pelo menos 70% dos livros da FUVEST no Brasil. Uhum. Falei Exceto. assim, a URGS Exceto não o vai outro ser, país, claro. Você foi fazer justo nos a 30% que URGS, não. a URGS não vai ser diferente, mano. E eu tinha lido os livros da FUVEST.
Mas eu também não tinha pesquisado a lista de livros da URGS, mas inocente, Stag, a culpa foi minha também, né? Porque se era uma universidade que eu queria fazer o vestibular, eu deveria ter pesquisado. Stag total. Mas quando eu vi os livros, era tipo só autores do Sul. Gaúcho. Só livros regionais sobre a literatura do Sul do Brasil. E eu falei assim, meu, nem que eu quisesse imaginar uma resposta, eu não conseguiria. Eu também acho que eu acertei, tipo, 5 perguntas das 25 de literatura, e porque Deus é bom, porque eu chutei assim, Tu C. Não sabe, chuta na C. Um negócio assim. Então foi tipo isso, foi um negócio pra mim assim, o vestibular da URGS foi uma experiência cultural muito intensa, Você porque conseguiu ver ali foi o a, quão a é. proteção, a proteção pela cultura regional enorme, porque é um vestibular Não sei como se a expressão seria proteção, assim. Porque eu acho que, não sei, o quanto disso é intencional, o quanto disso é natural, entendeu? eu não sei se é porque porque eu, né, de São Paulo, nascida e criada em São Paulo, eu não sei se é porque a nossa cidade tem um influxo de pessoas de todos os estados e a gente acaba sendo muito misturado em São Paulo, Uhum. né, muito cosmopolita, e isso reflete em todas as áreas, inclusive nos vestibulares, né? Então, tudo que a gente aprende na escola é muito geral, né? Então acaba que o vestibular, né, falando do vestibular especificamente, acaba sendo muito geral. Então me chocou, para mim foi um choque ver um vestibular tão regional. Ou seja, não tinha nada de outras partes. Se você pegasse realmente assim, não é um exagero, mas não tinha nada de outros estados do Brasil. Não falava do Cerrado, não falava de como é a vegetação no Nordeste. Não falava da geografia do Sudoeste do Brasil. Só realmente focava Mas faz no assim, Sul. do sul. Mas faz sentido, porque não defendendo, mas assim, eu estudei lá, entendeu? Me formei na escola, colégio, tudo lá. E realmente é isso que tá na grade. E não faria muito sentido fugir disso. Você até vem ali aprendendo a geografia. Sim, eu lembro de geografia na escola, tem assim, uma geografia do país, entendeu? Você aprende bastante coisa. Mas, obviamente, dá um destaque. Que talvez para você foi o choque foi tão grande que né, te dá aquela coisa, nossa, é só sobre aqui. É. Mas eu já vejo diferente. Não, a gente tem a diferença entre talvez em São Paulo embora eu não tenha estudado na escola em São Paulo, mas eu acredito que seja isso, que lá é de tudo e no sul fala dos outros, mas destaca o local, né? Uhum. Então, valoriza bastante isso. E realmente, que para mim era natural depois, porque eu fui entender, não é, não é padrão em outros lugares, né? Isso, a literatura ser Ah. daqui, ser a geografia daqui, a história daqui. Realmente, eu estudei a história do Rio Grande do Sul na escola, embora eu não recorde. A escola a gente vai, né, faz zoar. E pode ser que se a gente pegue uma para falar com uma pessoa do Nordeste, sei lá, com uma Talvez pessoa da também. Bahia, por exemplo, a pessoa fale que o vestibular da Federal da Bahia, por exemplo, seja um vestibular focado, né, na região da Bahia. É que eu só posso comparar com com a minha perspectiva de São Paulo, porque eu só fiz vestibulares em São Paulo e o vestibular da URGS. Então foi o único vestibular fora de São Paulo que eu fiz e que para mim foi um choque cultural muito grande. Eu sempre imaginei que todos os vestibulares Tudo iguais. eram iguais no sentido de que adotam esse padrão geral, né? Então, se a gente vai falar do Brasil, a gente vai falar do Brasil geral, a gente não vai focar na região que a gente está. Lê do engano. Não que seja certo ou O... errado, como você disse, mas se a gente está nessa região, é que se Sim, vamos focar sim. nessa região. Só uma coisa, você falou churrasco na grelha e depois me contou a história do Exato, Então vestibular. eu tô nada a ver, esperando né? o A pessoa gancho até passou. agora. Aqui, ó. Desculpa, hein? Não, tá muito Desculpa. Não, é interessante. Eu porque quando gostei eu de saber cheguei essa história do vestibular, foi muito boa. Mas eu também fiquei curioso do churrasco na grelha. do churrasco. Porque quando eu cheguei, no meu primeiro dia, quando eu cheguei no sul, os amigos dos meus pais foram me buscar no aeroporto. E aí a gente chegou na casa deles e tal.
E o meu primeiro jantar lá na casa deles foi churrasco. Uhum. E já estava tarde, era tipo 21h30, eles: "Ah, a gente vai comer churrasco, e tal". Aí eu vi eles preparando o espeto lá, e eles têm tipo era uma casa grande, legal, assim, bonita, e tal. Aí eles tinham uma parte de fora, assim, uma casinha, tipo agregada, assim, onde fica só uma mesa e a churrasqueira, Uhum. de essas churrasqueiras de palito, assim, não sei se tem um nome específico, mas essas que colocam palito, assim. Não é Palito. grelha, é de palito, como Espeto. chama, Espeto. Rafa? Espeto. Espeto, isso aí. Palito de Isso, uma madeira churrasqueira pega de. fogo. Churrasquinho? Tá falando de churrasquinho? Os palitinhos? E aí é na grelha, né? Não, e com o espeto lá. E eles preparando tudo, uns freezer grande com carne boa, não sei o quê, e preparando o espeto. E eu falei assim, deve estar preparando para amanhã, para o almoço. Essa com certeza não vai ser a janta. De repente, esse cara me acende a churrasqueira, mete os espetos lá. Eu falei assim: a gente vai comer churrasco agora? Tipo, 9h30. Tipo, vocês vão fazer na grelha? 21h30 da noite? Ele falou assim: você tá no Rio Grande do Sul, minha filha? Você acha que gaúcho come. Você acha que gaúcho faz churrasco como? Na grelha, igual vocês lá no sul? Aqui não é churrasco. Aquilo é carne na grelha. Churrasco é isso daqui, ó. Isso Hum. quando a gente não mete o espeto no chão. Não, Aí eu sim, falei: meu Deus. o churrasco geralmente, realmente, Foi a melhor carne que eu já comi na minha vida, hein? Depois eu não é nunca mais. Pra mim, carne na básico. grelha, eu concordo com ele. Carne na grelha, porque nada se compara aquele negócio que ele fez lá. Olha, Não, foi o é, melhor não, churrasco que eu já comi na minha vida. eu cresci realmente vendo isso. Meu pai fazendo churrasco, meus avós, meus tios, no espeto, bem comum. O, olha, não, sei lá, não lembro mesmo de ver alguém fazer de forma diferente. Realmente é no espeto mesmo. E daí, a única coisa que usaria a grelha, na verdade usa aquelas que fecha assim, é para linguiça, salsichão, né? Aí põe ali e põe no para assar. Fica mais fácil de lidar. Mas a carne, o frango no espeto mesmo. Alguns põem no frango também. E fica diferente. Eu gosto bastante. É uma. Porque a forma que assa ali fica diferente mesmo. Você tá assando, girando aquela carne, ou manual, ou automático que seja, mas. Então ela vai. Até o ponto dela você consegue controlar melhor, e vai cortando em camadas depois, né? O bife já ali não, você põe ele, já tem uma espessura X ali, se for um pouco mais grosso ou menos, depende, tem que estar bem atento ali, da outra experiência, outro sabor. Não que seja ruim, eu gosto, e aqui mesmo, eu atualmente estou morando na Europa, mas aqui é mais prático com o churrasco realmente, o bife já cortado. Em São Paulo também era muito mais prático, entendeu? Mas no sul, realmente você vai ver mais raiz mesmo, assim, o espetão, põe lá a peça. O pessoal come bastante costela. Não é engraçado que em São Paulo a maioria das pessoas não gostam de comer a costela assada. Acha que o gosto de gordura é muito Gente, forte, Ah, que não, que tinha um lugar lá em Guarulhos, chamava-se, acho que Costelão, alguma coisa assim, mano. Eu amava ir, tipo, comer a costela quem. assada. Mas assim, não é muito comum. Eu acho que talvez dependendo do tipo de criação, tem uma galera que olha, prefere, então para te dizer né? que se tu comparar assim no sul, galera assim, galera raiz mesmo, né? O povo mesmo. Ah, se falar assim, o que ele come de churrasco geralmente? Ah, costela com, entendeu? Uma fraldinha, não sei, mas não vai ser que nem em São Paulo, ah, picanha, 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 tudo é picanha, tudo é picanha. É muito bom, sim, mas também tem outras carnes boas, né? A costela vocês fazem no espeto também? Eu comi crescendo em São Paulo. O meu pai, né, na nossa cultura do churrasco lá, fazia costela no bafo, né? Aquela Sim, ela no, tem no assim, papel, né? sim. Não, tem esse pode ser desse jeito, ou também tem gente que faz no espeto. É que assim, no espeto, eu gosto, prefiro ela no espeto. Porém, é bem Uhum. diferente, porque a carne da costela é mais dura, então ela vai ficar uma carne dura, assim, mas vai cortar e vai mastigar bastante. Só que eu acho o sabor, assim, diferenciado, sensacional. Agora, Gente, realmente, eu ela amo bem costela. macia, Quem que não gosta? ela macia, desmanche, soltando o osso, realmente, aí no bafo, você faz, prepara um tempo longo. Tem também gente que faz a costela assada com espeto em pé, faz um fogo, Uhum. é bem comum, você vê imagens que você pesquisa, churrasco gaúcho, é aquele, eles fazem tipo assim, no chão, põe ali carvão, queima lenha, alguma coisa, fica meio que um buraco assim, cheio de fogo, assim, de carvão de lenha,
fogaréu e põe as peças meia costela, assim, meio boi quase, assim, inteiro, espetado, assim, ó, em volta, e vai assando, aí vai mexendo, né? Um churrasco esse é bem tradicional mesmo do gaúcho, assim, o churrasco em pé. A gente queria sua ajuda, Rafa, porque eu achei uma lista aqui de palavras, né? Tá Aí bom. eu quero saber se você sabe, se você é gaúcho de verdade. Porque você fica aí só com o seu chimarrão falando que você é gaúcho. Ah, deixa eu só contar Vamos umas coisas fazer antes. uma prova. Que quando o Rafa namorava a Jússia ainda, eu lembro que de uma vez, falando não sei o quê, aí o Rafa respondendo, não, pô, mas, bah, puta goteirão, que não sei o quê. Eu falei, gente, o que que É é mesmo, cara. goteirão, cara? Baita Ah, goteirão. essa gíria Aí, antiga, aí né? eu já imaginei, tipo, mano, uma puta goteira no teto, assim, pingando, molhando Todo o mundo chão. imaginaria um buraco no teto, mas o que é goteirão? É isso mesmo? Talvez hoje não, com certeza hoje não utilizam mais essa expressão, mas na época ela tava bem na moda. Goteirão é uma pessoa chata, sabe? Perturbando ali, incomodando. Ah, goteiro, vai ter goteirão. Ah, Ah, eu Rafael. lembro que. Você começou a... Hum, Não, pode falar. não, pode falar, depois eu não vou esquecer. Não, eu só ia perguntar se você começou a namorar a Jussi logo depois que você chegou do Rio Grande do Sul? Ou Sim, demorou sim. uns anos Não, não, ainda? não. Foi logo que eu cheguei. Poucos meses que eu tinha chegado. No mês seguinte, eu cheguei e a gente começou a namorar. Gente, a Ah, então você Jusce. chegou já Não, com o vocabulário. não, eu cheguei, já falando assim, né? E aí, trocinho. A A cara Jusce da Ju. ficou louca. Trocinho. Meu, nunca. O pessoal em São Paulo não pode ver um gaúcho, as meninas ficam tudo doidas. Ai, a Jussi se apaixonou. A Jussi se Apaixonou. apaixonou pelo seu sotaque. Sim, foi. Aí dei uma chance, né? Ah, tá bom, coitado. Vou, vou, vou namorar essa paulista É, aqui só por. fazer um intercâmbio. Entendi. É um intercâmbio. Então tá. Então a gente Ah, tem uma então, lista aqui. sério, sabe antes que eu ia falar? Ah, pode. Aí, quando eu falei de trocinho, porque tinha também na época uma gíria, que era se chamar a menina, gatinha, né? Bonitinha, eu falava trocinho, porque eu não onde ver, não Troço. sei. Mas era comum. Nossa, olha lá, que baita trocinho. Era tipo uma baita gata. Nossa, em São Paulo isso é péssimo. É Eu já assim. ia falar, trocinho? Trocinho, a senhora é sua mãe, querido. Eu lembro que um amigo meu, cara, Me trocinho pra mim é respeita. cocô. Um trocinho no vaso, ele é um cocô. Exatamente. E É depois isso eu que é um lembro que aí eu trocinho. já não tava mais lá, mas eu lembro meus primos assim falar de uma gíria que tava na época, era galeto, era mais no interior assim. Ah, nossa, mó galeto, que era mó gata, mó galeto. Ah, essa é um pouquinho menos pior, né? Mas Nossa, trocinho é. Galeto parece de carne, não é? Galeto não é coisa de galeto é carne? Galeto é aquele frango, Galeto. franguinho frango assado, pequeno. o frango Frango churrasquinho, aí, galeto ó. assado. Então, é coisa de. Tá vendo? Olha, olha, te Tá, o dizer, que viu? que você quer vir agora, Stephanie? O que você quer Então, saber? vamos lá. Eu quero saber. Se uma pessoa tá atucanada, o que que ela tá? Ela tá tucanada, ela tá confusa, ela tá. Seria como tá assim, outra expressão, o adjetivo, deixa eu pensar. Ai, é até difícil explicar. A Yasmin tomou o remédio e ele ficou atucanado, ficou meio confusa, assim, meio desorientada. Tá. Ah, entendi. Aí fala que aqui a etimologia da palavra está relacionada com o tucano. O que que Meu tem a ver Deus! uma coisa com a outra? Se tem, eu não sei, mas. Tá escrito aqui. Pessoa tucanada é aquela estressada que se preocupa com tudo. O tucano se preocupa com tudo? Eu achei que era um animal livre. Isso é. Bom, aí a gente tem o ba, mas o ba, né, a gente já sabe que é uma interjeição de surpresa, admiração ou Tudo. reprovação. É Depende tudo. da entonação. Exatamente. Depende da Ah, entonação. surpresa. Bah, É... gente, como? Ah, aqui tem uma que a gente sabe o que significa, né, que é o baita, mas a gente não usa em São Paulo, mas o gaúcho Baita usa calor. bastante, então. Que é tipo Nossa, muito, né? aquele dia ela fez um baita calor, ou então um baita trampo. Um baita, realmente. É porque vocês gostam do bar, né? Aí Ah, Já emenda. ajuda a inventar outro. já emenda, já emenda. Ah, essa é boa, essa é Hum, boa. Pro gaúcho, o que que é uma bomba? hum. Aqui, ó.
É um chimarrão, a bomba. Não, é outra Ah, coisa não. aqui, Não. segundo esse negócio aqui, essa Não. lista, mas Ah, não. pode ser. Depende do A contexto. bomba, É que, bom, será que existe o sentido também de se eu quando for na fala bucha? padaria. Ah, bomba é o doce lá. Bomba recheada. Ah, é isso É esse aí que mesmo. tá Um falando? doce coberto com chocolate. Não, nem lembrava desse, Sim. bomba. Eu também tenho nariz entupido, né? Mas É, o- porque é uma é, bomba? é o nome de um doce? Nariz entupido, que é o doce, que é o tipo a canole que seria, né? Aquele que é o Chama nariz entupido? nariz entupido. Ah, não, é zoeira, né? Você tá zoando É a gente. sério, é sério. Você pode ir na padaria no sul e pedir um nariz entupido? Sim. Você pede, ó, quero Não é dois possível. cacetinhos, uma bomba e um nariz entupido. Não, o gaúcho é diferenciado, realmente. Não, mas, cara, quando eu trabalhava com o pessoal lá do sul, lá de Blumenau, um dia, lá numa das reuniões, Catarina. começaram a falar sobre comida. Cara, soltaram cada nome. Eu fiquei, tipo, super perdida. Eu tive que pedir para explicarem o que era ou mandarem foto, porque eu não Para sabia, entender, eu não fazia, tipo, contextualizar. noção do que era. Meu Deus. Aí, Rafa, se eu virar pra você e falar assim, tu não me vem com chinelagem aqui, não. O que que eu tô falando pra você não fazer? Como é que eu vou explicar? Tá de chinelagem. Chinelagem, cara. Ai, é que essa expressão É que você já tá com o semelhante. chinelinho de gaúcho aí. Pronto. Ah, é que em São Paulo, você não, para de graça. Né? Você não vem com chinelagem, você não vem com graça, você não vem com frescura. Churumelas. Isso. Ah, é tipo uma baixaria, então. Tipo, não vem com. Não fica de baixaria, Gracinha. Para de fazendo graça, gracinha, né? gracinha. Depende do contexto, mas é mais ou menos isso. E o que que é um cusco? Essa é muito boa. Você nunca teve um Cusco em casa? Não, Não? eu já tive dois, Ah, mas nunca foram cuscos. um Cusco não? Dois o quê? Não, um cusco não. Dois o quê, Rafa? Cachorro. Isso aqui tem que me explicar, é cachorro. Mas o que é um cusco, exatamente? Não, eu não sei se vão colocar algo bem específico, mas pra mim, Cusco é um cachorro pequeno. É só que é cachorro? É. Aqui tá falando que é cachorro sem raça definida, ou seja, um vira-latinha, Ah, no caso, em São Paulo. Ah, mas vocês ah, usam pra qualquer cachorro. Ah, eu tenho um cusquinho em casa. é, é, eu não, quer dizer, porque tem raça, eu não, meu avô, por exemplo, não ia dizer, porque tem raça, é o Cusco, cadê o Cusco? Cadê o cachorro? Depende. Mas pode ser o vira-lata, Cadê o pode ser, cusco? é o Cusco. Ai, cusco, adorei essa palavra. Pra mim Aí é quase o nome Adorei do cachorro. essa. Cadê o Cusco? É o nome do cachorro. tem até Eu uma. poderia ter um cachorro chamado Cusco. Aí meu avô contava uma história, não sei se eu vou lembrar, que ele falava que era uma brincadeira assim, ô fulano, chegou pra alguém, já tomou um naco de um Cusco preto? Aí ela, não, meu avô Que chamava, isso? meu avô chama conhecido como santo na cidade. Eu falei, não, seu santo, preto não, mas de um branco eu já tomei. E ele ficou até sem graça. O que significa? Você já tomou a mordida de um cachorro preto? Ah, não, só de um branco. Aí ela quebrou Já ele. tomou, mas qual que é a palavra Naco, Naco. da mordida? naco. Naco. Uhum. É tipo de arrancar um pedaço, tipo um naco. Tirar um naco. Ah, nossa, Eu essa sabia eu também, né? não Essa conheço. eu sabia. Não. Ah, eu achei uma aqui que Naco eu é achei teco muito, também, né? Então, teco. eu achei É. muito boa essa aqui. O que que é nossa, é difícil de pronunciar, mas é boa. Esgualepado. Se eu falar que eu tô muito esgualepada e Essa é ainda bem nova que pra hoje é mim, hein? sexta-feira. Ah, essa você não sabe? Será que é da geração Z? Não, às vezes é até antigo, ou então é bem regional, por exemplo, lá pro oeste, às vezes, que é um lugar que eu não conheço. Mas deixa eu ver, eu tentaria chutar esgualepado. Tô cansado, tô exausto. É isso É, mesmo. É. acharia Nossa, que mas é. muito boa essa, hein? É que o Nossa, eu Rafa, vou como falar agora pra. um bom gremista, fez um bom chute. Quem tem outro convidado que eu não tô sabendo? Edu, você torce pro Inter, Rafa? Claro, pô, melhor do mundo, o campeão de Ele tá até tudo. de azul ali, ó. Não Olha tô ali. Nossa, realmente a câmera, que doideira, é verde.
Super juro. gremista. Não, é verde minha camisa, mas parece azul Querendo na câmera. disfarçar, não consegue. Super gremista. Você é louco. Super gremista. Decência. Deixa eu ver uma outra aqui. Ah, essa é legal também. O que que é lagartear? Ah, Nossa, lagartear. essa eu Essa ouvi tem essa. muito. Você nunca comeu uma bergamota no sol, ficou lá lagarteando? Eu não. Não, Uma eu já. bergamota, bergamota. 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 Mexerica, né, Rafael? Isso. Não, bergamota. Você sabe que existe a bergamota e existe a mexerica. A Não no bergamota sul. nem dá pra comer. A bergamota é ruim. Um dia eu vou te dar uma bergamota pra você comer, você vai ver que São você Paulo, nunca mais vai sai querer de São comer Paulo. bergamota. Fica lagarteando no sol, fica lá no sol, de bobeira. Ah, é só curtindo. Uhum. Depois do almoço é uma ótima pedida. Se tiver uma Sim. bergamota junto, melhor Viu? ainda, tá escrito aqui. Viu? Nem Ah, sabia. então não é lagartear de qualquer maneira, é Não, lagartear com uma bergamota. exatamente. Essa é a maneira É, correta de lagartear. é que a expressão, acho que talvez tenha a ver com porque, assim, primeiro que o lagarto fica no sol, porque ele tem sangue frio, né? E aí você sabe do porquê. Não precisa É explicar para mais. dar um esquentadinho. Isso. E como no inverno é muito frio, realmente, você tá, por exemplo, na escola, na hora do intervalo lá, na hora do recreio, a gente ficava no sol, lá todo mundo pertinho, lá conversando, trocando ideia, no sol, porque tava muito frio. Ficava lagarteando. Tipo lagarto no sol. Boa. Ah, é que bom, é frio lá, né? Então vocês devem, na época do frio, ficar em qualquer Uhum. solzinho que dá, Tem, vocês devem ficar aproveita. lá no É, que sol. nem, que nem aqui, né? Aí, né? Em Londres, por exemplo. Ah, Lá em é, Manchester, sim. frio. Imagina, quando tá É. frio e tá sol, dia limpo, você aproveita qualquer brechinha, Hum, tá lá. maravilhoso. É. Uma E bergamota. uma prenda? O que que é uma prenda? Uma prenda é uma mulher, a mulher do gaúcho, a prenda, né? Tem essa expressão. Entendi. Mas tem outra prenda? Acho que não. Não, Tipo, é isso mesmo, prenda. é mulher mesmo. É que Mulher eu tô, gaúcha tá escrito é que até aqui. confundi com uma prenda de dar um presente, de dar uma prenda, mas Sim, aí acho era o que que eu ia dizer. não é nem, acho que nem é do contexto. É, Em São não, Paulo. mas é porque tem uma explicação. Falam aqui que em terras gaúchas a mulher é a prenda Hum, e o homem é o peão. é o Os peão. tradicionais vestidos de prenda são a Faz de roupa sul. característica e ainda hoje usado nas comemorações do Dia do Gaúcho, ou seja, o gaúcho tem um dia para ele. Sim. Falando nisso, Celebrado. Hum, Você sabe que dia que é o Dia do Gaúcho? claro, 20 de setembro. 20 de setembro. claro que ele Esse dia é sabe bom o estar dia do preparado país para dele. dançar. Ô, Stephanie, a Yasmin deve saber já que ela trabalha com os gaúchos. Tem desfile. É um evento. Tem desfile, as escolas faz desfile no exército, tem desfile, tipo, como se fosse 7 de setembro, é o dia 20 também. É por isso que é um país mesmo, É mas feriado? É Feriado feriado. regional? Sim, sim. Todo ano já a escola saía lá, desfilava, aí a banda da escola tocando. Muito legal. Várias escolas você desfilando. sabe dizer Você aqui podia ir qual que é vestido a de origem das roupas lá? Tipo, chama-se bombate, é isso? bombacha. Bombacha. A bombacha, tem a bomba, o gaúcho, a pilcha, não lembro, mas eu até esqueci, acho que é pilcha, que fala, seria a vestimenta toda, né? Tá Uhum. pilchada. Ah, o gaúcho tá pilchado, tá com a veste completa. Aí ele tá com a bota, a bombacha, o cinto, a camisa, o lenço, o chapéu, que é uma roupa de lida no campo, né? Que facilita. Uma bombacha, aquela calça mais larga, te protege, né? Se tá no meio de a cavalo, às vezes passa nos espinhos, alguma coisa, ela não te protege. Posso estar falando alguma coisa não tão precisa, mas é o que eu ouvi do meu avô, que eu ouvi dos meus pais, né? Vai Uhum, essa. sim. Mas talvez tenha algo mais específico, mais claro, se ela explica melhor uma coisa, uma história maior por trás. E é comum, as pessoas usam isso, tipo, em eventos ou no dia a dia mesmo. Depende. Isso aí depende. No interior, é comum você encontrar, no interiorzão, você encontrar mais pessoas, assim, principalmente os mais velhos, usando roupas assim, né? Uhum. Meu avô constantemente usava bombacha, gostava de usar camisa, sabe? Sempre estava assim. Por quê? Porque o meu avô trabalhava com isso. Ele cuidava, era capataz de fazenda, cuidava de animais, entendeu? Então, volta e meia tinha que ir lá, pegava, encilhava o cavalo, que encilhar é o preparar o cavalo.
colocava lá os arreios, os acessórios para montar. Encilhava o cavalo e saía lá. Eu preciso contar um gado, preciso verificar se tem algum animal doente, ou mover um gado de um campo para o outro, essas coisas, essas lidas, lida do campo. Assim. E aí tá sempre com a roupa, né? E realmente é boa. Eu tinha, quando eu era criança, geralmente eu tinha uma bombar. As crianças, né, os pais colocam. Né? Que seria a festa junina do gaúcho. Seria. É, equivalente isso. A festa, Aí a tem o. festa junina em setembro. Bem lembrado. Na festa junina, eu cresci, né, que eu lembro assim, eu ia fantasiado de gaúcho, não ia de caipira, essas coisas. Não. Eu lembro que a gente fazia um bigode de gaúcho, colocava lenha, que foi as minhas e tá roxo ali ainda. Aí colocava roupa de gaúcho, bota e ia todo mundo vestidinho de gauchinho, assim, ó, na Não sei porque beca. eu achava que essa roupa do gaúcho tinha alguma influência alemã. Não sei. Talvez tenha. Na minha cabeça, por Acho causa que da não. imigração alemã. Mas acho que veio mais tarde. A Que eu acho que é imigração depois, alemã veio muito mais tarde Eu sempre do que a tradição eu gaúcha, eu lembro dos acredito. livros, assim, de falar, assim, dos livros de história, essas coisas. Toda vez que mostrava assim, o gaúcho, que é bem clássico, assim, o gaúcho, aí a sua roupa, né, falava lá, aí você destacava cada coisa da roupa, que aí, por quê, né? Aí eu lembro até que tem um acessório que se usa de couro, assim, tipo um avental de couro, que aí realmente, aí, dependendo do que você tá fazendo, te protege dos espinhos, se o animal te arranha alguma coisa, assim, entendeu? Te dá uma proteção a mais, assim. Que na vegetação lá tem uns espinhos, umas árvores muito espinhosas. E você tem que entrar, às vezes, pra pegar um animal, sei lá, tá guiando um animal, você tem que entrar, às vezes, no meio do mato, né? Então aquela roupa vai te proteger. Ela é mais folgada, às vezes, então você usa essa coisa de couro, assim. E eu lembro disso, assim, e falava até o cavalo, né? E o gaúcho com seu cavalo, né? Que todo gaúcho tem um cavalo, que é o pingo, que geralmente o nome é pingo, falava nos livros. E Então, eu agora, lembro isso. acho que a última palavra, que pra mim é essa, olha, Hum. essa eu não consigo aceitar, mas tudo bem. Se eu for na padaria e pedir uma torrada, o que que vão me dar? Eu. Como é que chama em São Paulo? Não, peraí. Porque torrada é. O Não, gaúcho com a peraí. memória fraca. Não, essa agora eu tô confundido. Peraí. Não, mas você lembra o que que eles te dão? Se você for lá na padaria no Rio Grande do Sul e pedir uma torrada, você lembra o que que eles te dão? Não, eu tô lembrando só das torradas, de pão torrado lá. Não, Não é isso que isso não, te dão em São Paulo, se você pedir uma então, eu confundi, torrada. não lembro o que que é. É o misto quente, cara. Pão com queijo e presunto. Eu tô chateadíssima que Mas vocês aí chamam de esse torrada. aí é os gourmet, eu não ia comer essas coisas na padaria comer em casa. Mas talvez, eu não lembrava Não, disso, mas mas ainda realmente, assim, você acha que a vou fazer galera uma deve chamar torrada, de. fazia um pão com queijo, sim. Então, que é o pão tostado. Sim, sabe por quê? Até lembrei agora, realmente. Aquele acessório em casa que você colocava na boca do fogão, colocava o pão dentro, colocava na boca do fogão, virava. Como é A que gente tem chama? isso em São Paulo também. A Eu não sei como torradeira. A chama. torradeira. Ah, torrada. E aí tu coloca É, pão, presunto e queijo ali dentro e torra. E realmente chamou de torrada. Eu não lembrava dessa. Pão com. Nossa, é muito mais simples, né? Tipo, por conta do nome do negócio. Mas a gente sempre chamou de misto quente. Tem gente que chama de bauru, uns negócios assim, mas. Uhum. é que o Bauru parece que se vai Não, Bauru é tomate. diferente. Não, Bauru vocês estão de É, o sacanagem. Bauru. O Tem Bauru história do é. Bauru. Você tem história com Bauru? Sim, mudei para São Paulo, aí comecei a trabalhar. Eu mudei em 2002, aí logo em seguida, em julho e dezembro eu já estava trabalhando. Acho que, sei lá, talvez no ano seguinte, sei lá, eu trabalhava bem no centro de Guarulhos. Aí tinha uma lancheria, como a gente fala no sul, Lancheria. uma lancheria lá, eu fui comer eu Lancheria. falava, vou almoçar lá, né? Aí eu olhei assim no cardápio, na parede, assim, Bauru, R$ 3, sei lá. Não lembro. Nossa, pô, eu lembrei, né? O Bauru do Sul, assim, nossa, 3 barato esse Bauru, vou comer um Bauru no almoço. Vou querer um Bauru. Tá bom. Aí veio aquele pão, carne, pão com queijo e tomate, né? Acho que é isso. Bauru. Aham. É Não sei se é pão, coisa. queijo, presunto, tomate e orégano. Aí veio com o cacetinho, com aquilo ali, eu olhei. Eu fui perguntei, cara, isso aqui é o Bauru? Sim, é o Bauru aqui. Eu falei, que eu sou do Sul, no Sul é diferente. O Bauru, cara, seria o equivalente ao quê, o Bauru? Imagina sei lá, um hamburgão, só que assim, na verdade o Bauru, ele é uma carne, um filé, né? Carne, presunto,
vai queijo, alface, tomate, e aí um pãozão grande, Bauru mesmo, pão bem grande, prensa aquilo. É muito gostoso. E aí, nossa, cadê o, o Bauru? Cadê a carne? Cadê a carne? Carne. Ouro parecia uma bisnaguinha. Foi frustrante. Falei, nossa, por isso que é barato. Feriu o coração do gaúcho. A primeira decepção Olha, eu culinária acho que que ele teve. deve acontecer muito com o gaúcho para ir para São Paulo, se passear. Ou não sei se em outros lugares também é assim. Mas imagina, tem um Bauru, Bauru na padaria. Não, não é nada disso, amigo. É como se fosse Ô, um, é quase um Não, X o Bauru, né? falando de comida ainda, eu lembro quando eu fui aqui para Gramado, cara, eu fiquei muito impressionado com o negócio do café colonial. Nossa, que delícia. É muito comum isso, tipo, no sul, ou é uma coisa só, tipo, de cidades muito turísticas? Ah, não, acho que o café colonial, assim, que fala é mais uma coisa de hotel, assim, de. Mas assim, é como se fosse o café de hotel que fala aqui, né, em São Paulo. Ah, Uhum. você vai, você sabe que vai ter lá salsicha com molho, iogurte, sucrilho, os cafés de hotel. E no sul, não, você vai num lugar, numa pousada, já tem lá, vai ter o café colonial, porque vai ter um café assim, que vai ter bolo, o pão, vai ter cuca, vai ter geleias, vai ter um queijo da região, essas coisas, né? Suco de uva. cu, O suco de cu, uva, uhum. cuca é do sul? Cuca é, Nossa, cuca é maravilhoso, eu amo nossa, muito. delícia. Cuca de banana. Nossa, gente, eu não consigo deixar a banana. Minha banana sempre é baixa. Então eu já desisti. Se é o que eu tô pensando, a cuca, né? Se é a cuca que a gente faz em São Paulo. Porque talvez não seja também. Cuca não é aquele Ah, bolo que a banana. A cuca de banana, por exemplo, não é aquele bolo. Tipo um bolo, mas que a banana fica em cima. Você coloca a banana em cima, assa. Essa é a cuca que eu tô pensando, né? Mas posso Não, estar não, esse é bolo de completa. banana mesmo, diferente. é É diferente. diferente. Ai, nossa, já nunca nem comi a cuca, então. Gaúcha. Cuca, você olha para ela, lembra um pão, assim, mas aí quando você come, ela é uma massa mais leve, assim, eu lembro. E, nossa, agora eu lembrei de sabor. Geralmente que coloca, como é que chama? Erva doce, um toquezinho de erva doce, assim, na massa, às vezes. E em Ah, então cima já parece que tem tô uma toda farofa, errada. às vezes, que é um negócio meio adocicado, de açucarado, assim, por cima. Aí tem Ah, cuca então recheada, tem cuca normal, assim, tem nada. talvez eu já É um comi. pão Então doce, talvez não faça não, talvez não faça diferença se a banana desce ou não. Não. Mas Enfim. acho que você tá falando que fica a banana caramelizada em cima, assim, bem bonito. Não É, assa. é. Que essa, na verdade, você assa embaixo a banana e depois você vira. Não, mas eu tenho uma tia que ela faz que ela bota a banana em cima da massa e a banana dela não afunda. Eu não sei o que que ela Pode faz, a ser a banana não massa, afunda. talvez. Deve ser o segredo da massa, mais firme, sei lá. Eu falo, meu, qual que é a bruxaria aqui, gente? Eu não É sei porque é como muito funciona. difícil, cara, fazer isso. É, É muito difícil. Nem a banana, tem a de maçã também, mas eu não consigo, já tentei. Acho que meu irmão faz e a dele também não abaixa, mas eu não consigo fazer. Enfim, mas eu preciso provar essa cuca gaúcha aí que acho que tá faltando no meu. Não, mas a comida do sul é boa mesmo. Quando eu fui o... pro sul, eu fiquei 8 dias comendo como uma rainha. eu não tenho o que reclamar, né? Bom, eu sou de lá, mas o pessoal geralmente fala, gosta bastante da experiência culinária lá. Embora, assim, acho que todo estado tem coisa a entregar, bastante coisa boa. Mas o pessoal costuma gostar do sul, porque vê que vai além do churrasco, né? Isso é legal de Sim, ir sim. lá, sabe? Tem muita comida boa, tipo, os doces são muito bons, Tem sim, bastante são muito influência de fora, conhecidos. assim, então é bem bacana. O que eu ia falar e aproveitar aproveitando, voltando assim no assunto, questão de essa coisa de regionalidade, aí também que não tem como fugir da questão de cultural, né? Uma coisa que eu percebi com o tempo, que como a cultura realmente assim, é diferente e às vezes você acha que se adapta, mas acaba que você sempre carrega aquilo com você sempre, não tem como. Uma coisa que eu percebi assim, muita coisa muda, até o tipo de humor do sul é diferente do resto, entendeu? A Jus que fala direto, avisou, lá vem ele com as piadas padrão gaúcho. Mas realmente,
Quando eu abro o grupo lá da minha família do Sul, a galera tá zoando, as piadas. É diferente, entendeu? É um tipo de humor, assim, que pra quem vê de fora, não entende, assim, não entendi a referência, ou então é que sem graça, mas para nós, para o nosso contexto, para nossa realidade, é legal, é engraçado, é legal, não sei o quê. Então Não, mas acontece. Fala. Não, mas eu acho que é tipo quando você se muda que para um país também, e às vezes você começa a assistir um programa de televisão local, você fica olhando assim e fala assim, mas do que estão rindo? Ou se fala em referência a uma pessoa, por exemplo, porque a gente tem pessoas muito específicas aqui no Brasil. Então, por exemplo, quando a galera falava assim alguma coisa, o Tiririca, todo mundo tem a imagem de quem é, tipo, você Uhum. consegue visualizar e pensar. Agora, quando é uma coisa muito local, ou tipo de um conhecimento muito específico, você fica tipo assim, não vi graça, não tô entendendo esse negócio E o fato de estar muito tempo longe, né, do Sul, assim, eu perdi um pouco da do fio, referência. assim, da referência. E aí, às vezes, eu assisto, consumo algum conteúdo de lá, assim, é meio difícil para mim. Porque a pegada é outra. O time é outro da comédia, por exemplo. É outro. Às vezes eu acho assim, nossa, parece que. A impressão que eu tenho às vezes no Relação do Sul parece que. Geralmente, principalmente no humor, ele vai um pouco a mais. O time é maior. Sabe aquela coisa do curto, assim, de humor? Faz um negócio e acaba, corta. A Stephanie parece que travou. Não, Não, eu tô aqui, eu tô escutando. tá Não, refletindo. eu tô escutando. Eu tô refletindo, eu tô esperando você Ah, explicar, você explicar o tipo de humor, assim, que eles têm. não, então é isso. Parece que às vezes vai um pouco além do. Eu falo de tempo mesmo, assim. Tô fazendo uma gracinha, aí geralmente não. Eu vejo muito. Tô acostumado muito com aquela coisa de São Paulo mesmo ali, que é meio que o polo, assim, né, da televisão, juntamente com o Rio de Janeiro. E aí tá, aí tem um quadro de alguma coisa, faz aquela piadinha, pum, corta, se fica, né, sei lá. E no Sul, que o cara geralmente dá uma esticadinha, tem um pouco mais de história, quer contar mais, que acho que talvez seja coisa de lá mesmo, assim. E aí eu já perdi um pouco, falei, nossa, parece que já deu, né? E Ah, sem é que contar eu acho que também. Por falar, eu vou falar. não, é que eu ia falar que eu acho que porque em São Paulo e até no Rio, por conta da televisão e tudo, as coisas vão mais rápido, né? Tem menos tempo para fazer as coisas. Eu acho que isso influencia um pouco Total, até na piada. As pessoas são, até a piada tem que ser mais rápida. O seu tempo para pegar o timing da piada tem que ser rápido, porque já tem que ir para a próxima, né? Aí também até a questão de piadas também, às vezes as piadas já não pega bem mais, entendeu? Já passou. Porque na verdade nunca pegou, mas se tolerava e hoje. Aí às vezes eu vejo surgir e assim, não, gente, isso já passou. Uhum. Outros estados aí já estão. Isso aí já foi extinto. E aí eu vejo às vezes acontecer uma coisinha ou outra, assim, opa. E é ruim, porque pega muito mal, já tem uns históricos, assim, de que aconteceu, e o pessoal associa muito a que todo gaúcho sei lá, é racista, é homofóbico. Não é bem assim, né? Uhum. Sim. Você gostou muito, tipo, você morou muito tempo em São Paulo também, né? Das coisas do tempo que você morou lá, tipo, de regionalismo, assim, ou de expressões, o que você mais gostou, assim, ou que você, tipo, adquiriu? Falou assim, isso aqui é legal. Que eu peguei de São Paulo, você fala assim? Isso aqui é melhor que meu país. Aí é Nada. difícil, ele Aí nada, né? nunca vai admitir isso. Não, não é Gente, possível. bom, a minha experiência em São Paulo foi boa. Fiz família lá, né? Então, tem família, tem amigos, tem tudo. Então, tem muita coisa. Realmente, eu tenho bastante. Se for considerar como eu passei os últimos anos lá, assim, que eu estava no Brasil, foram lá, e foi, sei lá, acho que se eu contar, acho que quase assim, meio que meio a meio. Tanto que eu vivi no Sul, nasci, fiquei até meus 18, depois, meus É que, 18 até ir embora, deu meio a é, meio. é que a sua vida adulta, né? Tipo, meio que passou em São Também, Paulo. vida profissional, sabe, estudo, faculdade, essas coisas. Então, realmente, eu peguei muita coisa e praticamente eu sou, ouvindo eu falar, mais traços de paulista do que de gaúcho, mas é óbvio, né? Até porque também eu Não, falei, desde o início eu perdi o Ai, sotaque. Não, 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 não tenta, não não, tenta, não tenta, não. não não tô tenta. reivindicando nada, nem quero ser paulista. Só achei, né? É, é principalmente quando você vai falar palavras com R que a gente sabe que de onde você é.
Eu só falo certo. Eu só falo certo, olha lá, certo. Certo. Eu tô- Que nem a Jussi fala, nossa, precisa dar tanta volta nessa língua pra falar. Um dia eu falei mulher. Eu, nossa, mulher. Não, José, mulher. Ai. Não, mas as gírias acho que eu adotei todas de agora, ultimamente, de São Paulo. Eu acho legal, é mais fácil. Mano, é mais comum, né? Uhum. Sei lá, Mas você usa alguma gíria gaúcha ainda? acho que só o O tchê. lagartear. Não, porque nem. É. Acho que o tchê, mas é bem específico, assim. Quando te fazem cócegas, para, tchê. Né? Nossa, eu Para, lembro. e aí, pior que assim, é involuntário, te juro. Vocês, quando vê uma coisa, tá, para, tchê. Tipo assim, para, você tá me irritando. Mas acho que de gírias, assim, acho que foi só isso, expressões difíceis. O que ficou realmente, aí não tem como, é coisa. Você crescia aprendendo palavras para pronunciar daquele jeito, você não vai perder, né? Uhum. Realmente, que nem você falou do R. Esse R com a língua, na língua mesmo, dobrada, dobrada, é característico, entendeu? Não tem como O, perder. o tu você deixou de falar. E deixei, porque Ou realmente muito você fala você. às vezes. É bem difícil, confesso, bem raro, assim. Só quando realmente, se vier assim natural. Mas se eu pensar assim, eu, acabo- eu me sinto que não tá natural nem eu, falo que você. Eu não perdi Mas mesmo. Prática, assim. eu acho bonito o sotaque do sul. O jeito que eles falam o tu e tal. Eu acho bonito. Mas é isso. Confesso que confesso que eu acho mais bonito o jeito que o gaúcho fala tudo que o jeito que o português fala tu. Ah, mas isso aí é uma outra briga, galera. Isso aí não vale a pena entrar. Não é entrando na briga. Mas é que, por exemplo, no sul, eu acho curioso, isso não é uma crítica nem nada. Mas, por exemplo, o gaúcho fala tu, mas eles não conjugam o verbo como deveria ser conjugado no tu, né? É uma realidade. Vamos ser sinceros, eles não conjugam A o língua. verbo. Mas isso não é uma crítica. Isso Não, é a maneira sim. como eles falam e já está construído assim de muitos anos. E eu acho que no português brasileiro nem é considerado um erro. Não, Mas mas eu acho que em, considerar. em- Não, até que se fosse querer considerar, em qualquer lugar, não só no sul, querer considerar, às vezes, a forma que aplica no dia a dia. Gente, o dia a dia é diferente. exato. A Eu, língua falada é diferente. Exato, eu tenho uma prima que é formada em letras e aí ela já me explicou isso, é a questão do regionalismo, é o português comunicado, e se o português comunicado é Hum, entendido, não é um erro, não é. é É que entendido. nem uma prima minha que fala leite condensado. Gente, tá comunicando, tá entendendo? É, e eu Colchão. acho, O salão e para cortar o sinceramente, cabelo. Ah, é. Onde é que você corta o cabelo, Stephanie? onde eu corto o cabelo? No É. cabeleireiro. Muito bem, parabéns. Você Por tá quê? aí no 1% da população. Mas por Nem que as as- pessoas cortam o cabelo? Onde Ou as então eu pessoas falo cortam que o eu corto o cabelo, cabelo Yasmin? no salão. E Eu você, falo no Yasmin? salão ou no cabeleireiro. O salão. Ou no? Não sai. No Depois, cabeleireiro, não sai? depois do medicamento piorou. Piorou, né? Cabelo, Ah, coitada, ela tá sob efeito de remédio. pra Não, Yas é mas então. cabeleireiro. Cabeleireira Mas Leila. no. Cabeleireira Leila. Leila, Leila. Não, mas então. Mas eu confesso que eu acho muito mais bonito. Mesmo que gramaticalmente o tu não seja com. Não seja. Como é que fala? Qual que é a palavra? Conjugado. 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 Conjugado gramaticalmente da maneira como é conjugado no sul No do país, e Brasil. não digo só no Rio Grande do Sul, eu acredito que em Santa Catarina também se conjugue assim. Eu não sei se no Paraná fala tu. Eu acho que no Paraná ainda fala você, né? Apesar Belém de do já Pará ser. também usa. Tem outros, acho que no Tem outros centro do estados, né? país, ali no acho que Mato Grosso, uma região ali, tem uma parte que fala também, tu, parece. É, Guri, eu acho que guri. No Rio de Janeiro fala tu também. Enfim, nos lugares que falam tu no Brasil, eles não conjugam o tu como a gramática da língua portuguesa conjuga. Em Portugal, eles falam tu Fica e estranho, né? eles conjugam corretamente como deve conjugar o tu. E soa para mim muito estranho, porque eu estou acostumada
como as pessoas no Brasil falam o tu. Então, como os gaúchos falam tu, os cariocas falam tu, né? Uhum. Como alguns nordestinos falam tu. E eu acho muito mais bonito como a gente usa o tu Daqui. do que como os portugueses usam o tu. Mas Polêmica. isso não, assim, é uma opinião pessoal, não é uma crítica, mas é uma opinião pessoal, talvez porque eu estou mais acostumada, porque é o meu país e eu E estou você acostumada cresceu com as pessoas, ouvindo dessa porque forma. exato, porque na minha igreja tinham cariocas, porque eu tenho amigos gaúchos, porque eu tenho familiares nordestinos, então eu cresci acostumada a escutar esse tu conjugado como você, né? Então eu acho muito mais bonito, que se encaixa muito melhor do que quando, né? Eu nem sei, na verdade, eu nem sei conjugar o tu como ele deveria ser conjugado hoje, mas eu aprendi na escola, mas não existe. Para mim é como vocês falam no sul. Para mim é esse é o tu que deveria ser falado em Portugal. Eu acho que se eles adotassem Melhor. ficaria, né? Reformular a língua. Quando a língua portuguesa foi reformulada, eu acho que isso deveria A ter correção sido gramatical. reformulado. Eu acho que isso deveria ter sido reformulado. Eles deveriam ter adotado o tu do gaúcho, né? Do gaúcho, do carioca, do nordestino. O tu brasileiro é muito, muito mais bonito do que o tu português. Se tem algum português escutando a gente, assim, perdão. Desculpa, mas é fato. Desculpa, mas é verdade. Não, Agora a gente não quer eu vou ofender fazer uma ninguém. pergunta para ver, para comparar. Vocês que são de São Paulo, vocês, quando encontram outro paulista, vocês sentem assim, oh, nossa, outro paulista, nossa, dá uma, Em esse que, de... Não, você em já que fica sentido? feliz, assim, não, porque se eu tô aqui, eu vejo outro gaúcho, é meio que, nossa, já vai um... Ah, e aí, gaúcho, de onde tu é, bah? E aí começa a trocar, falar, assim, de são, e isso atrai, entendeu? O fato de ser do mesmo estado, de ser isso deixa atrás, sabe? Você quer falar com aquela pessoa, você acaba ficando mais amigo, mais próximo. Agora, como imigrante, você diz. Não, não, Como eu tô fora, em eu qualquer tô fora, lugar. eu tô fora do Rio Grande do Sul, eu tô um alto gaúcho, a gente vai, já é uma coisa em comum positiva, assim, pô, os gaúchos ali já se juntam, que vai ficar meio mais junto ali. Ah, eu acho que para mim é difícil. Eu acho que na paulista, assim, não sei. Eu não acho que a gente é muito assim, não. Eu acho que é muito mais, tipo, se for, acho que no meio fora, o- vem o primeiro fato de ser brasileiro, e se for da tua cidade, aí você fala, ah, beleza, que legal, tá? Conhece fulano, conhece Beltrano, nossa, já viu aquilo? Ou uma comida, alguma coisa assim, e aí você cria laços e conexões a partir disso. Mas se fosse dentro da mesma cidade, tô em outro estado, encontro com outro paulista, tipo, não, não É. sei se faz tanta diferença assim, né? Não, Entendi. Eu acho que talvez se eu fosse. É que eu nunca mudei de estado para morar. Então a tem isso experiência eu também. acho que é É, diferente. Eu acho que se eu morasse num outro estado, talvez e encontrasse um paulista, eu acho que eu me sentiria dessa forma. Pela questão da proximidade da cultura ali de São Paulo, enfim. porque assim, se eu tô num Você lugar, eu até lembro assim, ai, o gaúcho, nossa, você viu o fulano ali que entrou no trampo, também é gaúcho, né? Já fico, despertava curiosidade, eu conheci esse cara, esse camarada É de... porque normalmente é exceção, é porque dentro de São Paulo, como a Stephanie falou logo no início, a gente tem gente de todos os É, lugares, então que pra gente não é uma novidade assim. Agora, acho que se a gente tivesse feito essa transição, tipo, saindo de São Paulo, indo que para um outro estado, por exemplo, e aí onde você é minoria. Aí, nossa, você viu que entrou uma outra pessoa aqui da sua cidade, que do seu uhum. estado? Pô, sério, nossa, que legal. Porque aí você Sim, consegue sim, entendi. compartilhar esse processo da sua mudança de cidade com essa pessoa também. E aí gera essa conexão. Mas estando em São Paulo, é muito misturado, né? Muita, tipo, miscigenação. Então, você fica, uma hora você tá conversando com o mineiro, outra hora tá conversando com alguém aqui do Nordeste, outra hora tá conversando com alguém do Norte, outra hora tá conversando com alguém do Sul. Então, tipo, você meio que se adapta àquilo, deixa de se tornar uma novidade. Acho que só quando nossa, de onde você é? Sou do Acre. Pô, aí você fala, nossa, como é que é o Acre? Tá ligado? é.
E eu conheço pouquíssimos paulistas que mudaram de São Paulo Uhum. para outros Ah, mas estados, faz assim, sentido. É para difícil, né? trabalhar. São Paulo é Eu acho que é São mais, Paulo. é, eu acho que é mais difícil o paulista mudar, a não ser que você tenha um emprego muito específico, sei lá, você é engenheiro ambiental, aí tu vai morar nesses lugares aí, tu trabalha no meio da mata, sei lá. Ou eu tenho amigos da área farmacêutica que eles foram morar em Brasília, Goiás, porque tem polos industriais da indústria farmacêutica, ou foram morar no Nordeste, Uhum. porque também tem polos industriais, enfim. Acho que se você tem uma profissão muito específica que você acaba achando empregos bons em outros estados, você acaba se mudando. Mas eu acho que o o outro caminho é mais comum, as pessoas de outros estados vindo morar em São Paulo, Do do que o que as pessoas de contrário. São Paulo indo morar. Tem muito de pessoas de São Paulo, do, da capital, saindo da capital e indo morar Interior. para o interior. Isso eu Uhum. vejo muito. Muitos amigos meus estão fazendo agora. Eu tava conversando com uma amiga minha hoje. Ela falou: Meu, eu saí de São Paulo, vim morar em Santos. Não que seja tão longe também, mas ela já estava cansada da loucura de São Paulo. E eu tenho muitos amigos que estão fazendo isso porque já não aguentam mais. São Paulo tá lotado, é trânsito. Você quer ir daqui. Meu, eu moro na zona norte de São Paulo. Um trajeto que seria de 20 minutos para Guarulhos demora 1 hora, entendeu? E Guarulhos é do Uhum. lado, entendeu? Não deveria demorar tudo isso, mas hoje, porque a cidade está lotada, então ninguém tá mais hoje muito, principalmente depois da pandemia, ninguém tá muito mais disposto Esse a desgaste. ficar, exato, a esse desgaste, a passar por isso. Então as pessoas estão saindo de São Paulo, mas elas não querem necessariamente sair do estado, né? Então, eu não vejo muito isso, mas aqui fora, eu não ligo muito necessariamente isso é de São Paulo. Lógico que quando a Não gente liga pro encontra alguém Paulista. de São não, eu não ligo muito se a pessoa é paulista ou não. Falou, hein? Mas quando, mas quando eu encontro paulista, a conversa começa a mudar. A gente já começa a, tipo, como fala, funilar a conversa. Ah, você é de São Paulo? Sou. Da capital? Sou. De que região? Ah, você é da Zona Norte? Sou. De que lugar da Zona Norte? Porque eu também sou da Zona Norte. Aí a gente começa, tipo, a funilar a conversa para ver até onde a gente pode chegar, o mais perto que a gente pode chegar. Entendeu? Eu conheci um menino de São Paulo e aí a gente foi conversando, conversando, conversando. A gente encontrou tipo, um amigo em comum de uma igreja que eu frequentava. E Nossa. aí ele ia numa outra. Ele frequentou uma outra igreja que era no mesmo bairro da minha igreja, de um pastor que todo mundo da minha igreja conhecia. E a gente viu que a gente tinha várias Coisa pessoas em comum. comum no nosso círculo. Mas a gente, no Brasil mesmo, nunca chegou a se conhecer. E aí, Cara, tipo, se conheceu aqui. Aí eu falei, meu, é muito louco isso. Mas, porque a gente foi afunilando, assim, a conversa. Do tipo, você é de São Paulo? Também sou. Você é de não sei o quê? Também sou. Ah, minha igreja era na Moca. A minha também era na Moca. Aí eu falei, meu, não é possível um negócio desse, sabe? Mas no Brasil isso nunca aconteceu. Mas também eu nunca, né, tive a é. experiência de mudar de estado. É que também a questão do tamanho do estado, essas coisas, tudo influencia. E a questão de São Paulo receber tanto imigrante também. É que nem eu falei, porque assim, volta e meia, até meu pai fala, filho, nem sabe, achei um gaúcho lá, ó, onde eu fui, tal lugar, achei um gaúcho também lá, não sei o que, de tal cidade. E sempre é um motivo de felicidade, sabe? Assim, se trombar. Não é porque acaba, né, lembrando, talvez você não conheça a pessoa, mas acho que as histórias e as É, experiências de sim, vida sim, sem dúvida. acabam, né? Ah, lembra aquela época, não sei, churrasco, não sei o quê, a lojinha. E ainda se for da mesma cidade, nossa, aí Uhum, senta que sim. lá vem É, história. eu tenho um café aqui perto de casa, que um dia eu fui, e aí, a pessoa, a moça estava atendendo a gente. Aí não sei que surgiu o assunto, vocês são brasileiros? Aí foi, e quando veio, vocês são de onde? Ela perguntou, eu falei, sou do Sul, mas sou de São Paulo. Você é da onde? Eu falei, sou de Rio Grande, uma cidade do extremo sul. Eu também sou de Rio Grande. Aí, tipo, nossa, do nada. Aí eu ainda Qual a bem. chance, né? Tipo, Uhum. a cidade do extremo sul do sul. E a gente não se conhecia. Pior que assim, ela morava numa região, cidade nem é tão grande, mas a gente não se conhecia. Doideira. Sim, Sim. boa. Rafa, você quer deixar mais alguma informação sobre seus regionalismos do seu país para a gente fechar? Aqui, Como deixa eu um, ver. como um muito orgulhoso, como um gaúcho tomando um chimarrão numa sexta-feira à noite?
Gente, acho que foi tudo, né? Compartilhei aí bastante coisa, comparamos tudo. Vocês têm algo a mais? Teve até uma cantoria que vai ficar no bloopers, né? Ah, é, galera, não percam esse bloopers que está Gente, imperdível. Não até desliguem isso. antes da musiquinha Uma acabar. coisa que tem no sul que eu acho, eu gosto muito é isso mesmo, de ser coisa do orgulho do gaúcho pela terra dele. Eu acho muito que tá em músicas, sabe? Tá em poemas. É uma coisa que quem tá de fora não vê tanto, assim. E até porque a música regional não é muito valorizada, assim. Uhum. Mas só quem é de lá para conhecer, mas eu acho muito legal, assim. Eu gosto que conta. Eu lembro do meu avô cantando algumas, né? E alguns poemas também, então eu curto bastante. Me orgulho disso, entendeu? É claro que outros estados também têm isso e é motivo de orgulho também, mas aí é bacana. São Paulo que não tem. Não, Gente, mas é a verdade, eu gente tem ia outras falar. coisas. A gente Vocês tem não têm o funk, a gente tem sertanejo, a gente tem. tem tem A tudo. gente tem funk aonde? Funk é do Rio de Janeiro, é É, original do Rio Não, de mas Janeiro. tudo. Sertanejo é é original de de Goiás. Não, Goiás, mas não é do não, Rio. São Paulo que não tem nada, mas a gente tem tudo. A A gente- gente não tem nada, a gente se apropria da cultura dos outros que vem morar em São exatamente. Paulo e a gente se apropria da cultura dos Exatamente. outros Não, o estados. rap. É Não, meio vai ter Mas o triste rap, acho rap, que o isso. rap é coisas. São Paulo, né? Talvez. Talvez o rap tenha nascido em São Paulo, mas assim, é Zona triste. Às Leste. vezes Que eu estou fico mais um olhando dia. Sobre o olhar É, do vídeo. mas assim, vendo o Rafa contar as histórias do Sul e observando outros amigos que eu tenho de outros estados, e eles são muito orgulhosos da cultura deles. Se eu parar para pensar, ah, o que que eu me orgulho da cultura de São Paulo? Eu falo, meu, lascou, eu acho que eu nem consigo. O que é a cultura de São Paulo? Eu preciso parar para pesquisar, porque eu acho que eu nem sei. Então, Mas dentro de mim não tem essa cultura incrustada de São Paulo, que é o trânsito, é o metrô. O que é a cultura de São Paulo? Mas Se for o como eu rap, vivi, lascou, porque nem de como eu rap vivi eu lá, gosto. realmente eu acho essa questão da correria, da cidade que nunca dorme, acho que isso ofuscou bastante o passado, assim, entendeu? E realmente também acho que a grande influência de pessoas de fora, assim, exato. não, claro que isso não é ruim, não é, mas assim, acho que São Paulo deve ter uma base, onde tudo começou, e só que, poxa, veio tanta gente que criaram novas histórias, e essas histórias se entrelaçaram por cima e ofuscou, mas tá lá, né? Também tem, né? E É, aí existe uma nova É. história por A gente cima, não assim. tem tanta, a gente não é, tem tanta tradição igual outros estados, igual outras regiões que são, tipo, evidentes, você consegue separar, né? Mas eu acho Até que a isso, culinária, se for analisar, sim, reflete isso. exato. a gente tem muita imigração, ou seja, São Paulo tem muita influência da imigração japonesa, muita influência da Italiana, imigração italiana. E Então, eu a português, acho que própria eu interna mesmo, nordestina, tem bastante também, sim. francesa, italiana. Eu me orgulho muito de que São Paulo seja uma cidade tão cosmopolita e que abra a porta para todas essas culturas e que seja muito mix cultural mesmo. Você Uhum. encontra tudo em São Paulo, tudo que você quiser você tem acesso. E eu acho isso muito, muito legal mesmo. É uma das coisas que eu mais amo em São Paulo, é o fato de que você tem realmente acesso a todo tipo de cultura que você quiser, nem que seja uma mini lojinha ucraniana, Vai achar algum provavelmente você canto, vai encontrar em São é. Paulo, nem que É seja engraçado micro, você vai que encontrar. eu acho legal que até compara assim, penso assim, São Paulo, que eu vivi lá, hoje eu tenho em Dublin como se fosse equivalente a São Paulo, assim, dessa mistura, assim, só que a diferença é que em vez de ser pessoas de outros estados, é de outros países aqui, né? E é a mesma Uhum. experiência, eu acho, assim. Eu tô trabalhando, por exemplo, em São Paulo. Eu ia trabalhar, tinha muita gente, sabe? Você não, ele podia ter nascido ali, mas meu pai veio do sul, meu pai veio do É, Floripa, meu pai veio do norte, meu pai veio do Nordeste, e sempre tem alguma coisa. E aqui é a mesma coisa. Sempre tem não, eu sou é. daqui, mas o meu pai é dali, de lá. Nossa, mas foi muito bom, Rafa. A gente deu muita risada. Não quero que o pessoal As pense aí que histórias eu muito. não tô me querendo ser soberbo nem nada, é uma brincadeira, e claro, a gente respeita os outros estados aí também, outras Não, a gente deu o culturas. disclaimer para ninguém. Por isso que a gente É, deu o disclaimer no início, exatamente. É. que é tudo, é uma brincadeira para ninguém levar pro coração, E claro nem os também que a minha gaúchos, nem história ninguém. a minha história é a minha experiência, da minha família, obviamente, mas eu sei que tem gente com histórias diferentes, tem
realidades diferentes, pontos de vista diferentes, né? Vivendo no sul também, né? Sim, Então, só para sim. esclarecer. Não, e a gente tem amigos de outros estados. Eu também tenho familiares de outros estados e eu acho esse um tema muito legal de abrir aqui para as pessoas falarem as particularidades dos seus estados, porque o Brasil é tão rico em cultura, é tão diferente, a gente é um mesmo país, mas parece que tem vários países É, dentro, porque os estados são tão diferentes, né? Então, para trazer aí os seus pontos de vista, a gente pretende trazer outras pessoas. A gente começou com o seu país, né? Porque afinal é um país dentro do país, não é mesmo? opa, a gente nem Mas a gente falou queria te dessa agradecer. questão do separatismo aí, mas também não convém. Não, mas é que isso aí é muito. Isso aí a gente, né? A gente não quer aborrecer ninguém. Porque a gente sabe que você é apolítico, né, Rafa? A gente sabe que você não tem uma opinião formada sobre isso. Não, exatamente. A gente deixa isso para um próximo podcast. A gente já está vivendo um país tão polarizado, para que Já trazer para esse não tema, não precisa, é é mesmo? necessário. Não, não, desnecessário, desnecessário. A gente sabe que existe, mas para quê, né? Vamos só ficar com a parte engraçada, legal, leve, não Divertido. é mesmo? Divertida. Enfim, mas muito obrigada por compartilhar, né? Abrir um pouco da sua história e da sua família e, Obrigado. Eu que né? agradeço aí o convite mais uma vez. E deixo aqui para a galera que está no Brasil aí, ó, quando tiver oportunidade, visite o Rio Grande do Sul, conheça um pouco mais da cultura, da culinária, do povo do sul rio-grandense. É bem bacana, Sim. não, eu recomendo mesmo, ela é bacana, principalmente assim, mais... Ah, vai encontrar isso bastante na capital, sempre vai ter um centro tradicional gaúcho, que é o CTG. Você pode assistir algumas apresentações lá, das danças típicas, né, um pouco da história, assim. Mas também no Tem interior. CTG em São Paulo? Ah, deve ter, mano. Eu não sei te dizer. Deve ter. Porque eu sei que tem o Centro de Tradições Nordestinas, né? Mas não sei se Provavelmente tem do tem. gaúcho. Fica aí a Pode ter, dica, vale galera, procurar. para pesquisar. A gente vai pesquisar. Se tiver um site de Centro de Tradições Gaúchas, a gente coloca na descrição do episódio. Boa, boa. Isso aí, assista e ouçam as músicas gaudérias. É boa. Ah, Vai nós ter uma temos lá, palhinha, né? nós temos um instrumento, não é diferente, é uma lá no sul se chama de gaita, acordeon, sanfona, vários nomes. Muita gente chama de gaita, conhecia como gaita, mas outros chamam de acordeão. Sabe o que era aquela o acordeão? Uhum, E sim. nossa, acho que é muito comum ter alguém na família que toca aquilo. Eu lembro de ter primo ou tio que tocava a gaita. Que a maioria das músicas gaúchas é tocada com isso. É bacana também de ver. Qualquer show, apresentação. Fica a dica. É isso. Esse é o meu país. Muito bem. Boa, obrigada, Se for Rafa. visitar. Obrigada, Rafa. E quem for visitar, leve seu passaporte para pegar o stamp. É o meu Rio Grande do Sul, céu só sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Se nem música vocês têm. O bloopers desse episódio é isso daí. Você já pode fazer esse corte. Você pode fazer esse corte, viu, Yasmin? Tava gravando, né? Por favor. Fala pra mim que tava gravando Tava isso. não.